esse cansaço da caminhada. Cansaço, desânimo, deslocamento. Quando fala de trabalho, existe até um termo que é muito recente, tornou uma estafa excessiva por causa da sobrecarga de trabalho. E é interessante que eu fui dar uma procurada sobre isso, sobre esse tema. Eu me surpreendi quando eu peguei um livro que eu li há pouco tempo, que me abençoou muito, Andando com um Tanque Vazio, do pastor Laine Cordeiro. O pastor Laine Cordeiro é pastor de uma igreja no Havaí. Sua igreja hoje deve ter uns 15 mil membros. O pastor Laine Cordeiro, por sobrecarga de trabalho, sofreu por um tempo de burnout e, consequentemente, de depressão. Ficou muito mal e teve que dar uma parada geral, teve que rever a agenda, teve que se cuidar juntamente com a família. E hoje, graças a Deus, ele está bem, continua à frente da igreja, continua plenamente recuperado. E aí, depois que ele se recuperou, como ele estava com a vida mais tranquila, ele escreveu um livro, né? Andando com um Tanque Vazio, da editora Vida. E é um livro muito interessante, porque nos alerta sobre alguns cuidados. Pensando nesse tema, eu peguei esse livro de novo, fui olhar algumas coisas e me surpreendi, eu nem lembrava, apesar de ter lido, mas a gente lê o livro e algumas coisas passam. Ele cita lá em 2 páginas vários personagens da história cristã que sofreram de desânimo profundo, alguns chamavam mais antigamente de melancolia, e hoje mais tecnicamente de depressão. E me chamou a atenção que na lista que tem lá de vários nomes, tem um grande pregador que a gente admira pela sua história, que é Charles Spurgeon, que no século XIX, nos anos de 1800, ele pregava para um público na Inglaterra de cerca de 20 mil pessoas. E teve um tempo que o seu ministério ficou tão intenso na pregação, o pastor Charles Spurgeon, que ele só autorizava as pessoas a acompanharem as pregações durante 3 meses. Depois de 3 meses, aquelas pessoas tinham que ir embora para outras congregações para abrir espaço para que outras pessoas do país e até do mundo pudessem frequentar e assistir. Eu já tinha lido um relato interessante de um jornalista que naquela época foi ao templo onde Spurgeon pregava para poder observar um pouquinho como ele atuava, como ele agia, e esse jornalista registra que ele ficou surpreso ao observar Spurgeon antes de subir ao púlpito, um homem extremamente fragilizado, extremamente angustiado, sentado, né, no banco, esperando. E quando ele subiu ao púlpito, virou um grande valente de Deus, usado por Deus poderosamente. Mas eu não sabia de algumas das crises que Spurgeon sofreu, e nesse livro o Laine Cordeiro ele relata que Spurgeon sofreu por um bom tempo no seu ministério, pregando para 20 mil pessoas, ele sofreu de depressão. Eu anotei aqui 2 falas de Spurgeon. A primeira é interessante quando ele diz assim: meu sucesso me chocou. Isso são palavras do próprio Spurgeon. A ideia de uma carreira que aparentemente se abria, longe de me animar, jogou-me numa enorme profundeza da qual expressei meu sofrimento. E aí uma outra citação dele é: o ministério é uma atividade que desgasta o cérebro, força o coração e drena a vida de um homem se ele o realizar como deve. E o pastor Laine Cordeiro, falando, Spurgeon comenta que uma das grandes preocupações que Spurgeon repetia sempre era da maneira como ele teria que prestar contas a Deus, se ele estava transmitindo as verdades de Deus de maneira adequada ou não. E eu fiquei pensando nisso, né? E eu acho que é um exemplo interessante, porque quando a gente fala, a gente tem a tendência de demonizar algumas das enfermidades emocionais. A
gente ainda tem até hoje um grande tabu da figura do psicólogo. Algumas pessoas, quando sabem que eu estou terminando psicologia, ficam meio assustadas, né? Pastor, enfim. Mas na realidade, querido, nós estamos diante de um mal que tem assolado intensamente muitas pessoas, muitas famílias nos dias de hoje, que é a depressão. Muitas vezes resultado de uma estafa profunda e, cuidem-se, principalmente em classe média e classe alta. Como alguém já disse, pobre não tem tempo de ficar deprimido. E parece que é verdade, porque onde mais nós temos pessoas deprimidas e aflitas e angustiadas na alma são classe média e classe alta. Mas isso é um pouco fácil de se entender. O fim da esperança aparente. Uma pessoa mais simples, mais pobre em recursos, ela sempre alimenta a esperança de que vai melhorar. Ela vai trabalhar mais. Hoje é difícil, ela tem privação, mas ela vai vencer. Ela vai fazer a faculdade com muito esforço. O filho vai estudar. Então, essa motivação é muito viva. Só que a pessoa da classe média, da classe alta, ela já chegou lá. Ela tem dinheiro na conta, ela tem cartão de crédito, ela tem crédito no banco, ela viaja, ela vai para os Estados Unidos, ela volta, ela passeia, ela namora, ela almoça fora todo domingo. Ela só não preencheu. A expectativa de que quando chegasse lá ia resolver, ela chegou e não resolveu. E aí não há mais uma esperança aparente. Na realidade, o que as pessoas precisam conhecer é a verdadeira esperança, que é a esperança em Jesus Cristo. Só essa satisfaz plenamente. Há algumas causas muito comuns, já simples, né? Fiquem tranquilos, não vou dar aula de psicologia não, vou pegar a palavra de Deus, tá? Mas estresse de longa duração, que enfrenta, às vezes a pessoa é saudável, está bem, mas um parente adoeceu, e aí você ficou lutando com a doença daquele parente por muito tempo. Aí quando aquele parente vem a falecer, você cai em depressão, você se prostra. Né? Ou um estresse de trabalho, ou grandes perdas, alguém muito amado morreu, especialmente abruptamente, sem muita explicação, sem muita lógica. Problemas não ou mal resolvidos, né? E fica remoendo. Você está com uma pendência, você não tratou o problema com um amigo, você não resolveu com a esposa, não resolveu com o filho, aquilo está te desgastando, que vai minando as suas energias físicas, espirituais e emocionais. Dívidas é um mal que tem destruído muitas famílias e tem destruído muitas pessoas, porque, e ainda mais com o avanço da tecnologia, é torpedo o tempo todo, é ligação o tempo todo, é e-mail o tempo todo. Então você fica extremamente desgastado. Sobrecarga de trabalho também, você trabalhar e trabalhar mais ainda, porque você já não está aguentando, e você trabalha mais um pouco e tem que trabalhar mais. A pressão de que o desemprego está na porta e você tem que trabalhar e tem que trabalhar. E aí, numa cidade como o Rio de Janeiro, alguns estudiosos já analisaram que o estresse que nós vivemos no Rio de Janeiro, gente, é igual ao estresse nas cidades em guerra. É o mesmo padrão de pessoas que vivem em cidades que estão atravessando guerra, quem vive no Rio de Janeiro. Agora talvez tenha melhorado um pouco com o aparente acalmar de algumas situações que nós estávamos vendo mais graves. Mas quando nós passamos 4 horas do dia dentro de um ônibus para ir para o trabalho e voltar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, não tem um organismo que aguente, isso vai deteriorando as pessoas. É interessante que na Bíblia nós temos alguns personagens que sofreram de depressão por algum motivo. Nós temos Davi, por exemplo. Davi sofreu de um entristecimento profundo que lhe jogou, que lhe prostrou. Mas Davi é interessante. A tristeza, a prostração de Davi, talvez a gente não pode caracterizar o que Davi teve como uma depressão propriamente dita, mas uma tristeza profunda, que é coisa que a gente tem que ter cuidado. Todo mundo também fica dizendo que tudo é depressão. Às vezes você está muito triste, mas não está deprimido. Mas Davi foi por causa do pecado. Davi foi por causa do pecado. E o pecado é um dos maiores destruidores da nossa vida, rouba a nossa alegria. Querido,
nome de Jesus, se você quer ter a tua alegria restaurada, a primeira coisa a fazer é começar a tomar uma decisão clara de romper com o pecado. Não dê jeitinho, não tem como a gente administrar uma vida dupla, uma vida de acalentar o pecado no peito. Joga ele fora, luta com ele, pede ajuda, pede socorro. Vamos vencer isso em nome de Jesus. Ele só destrói. E Davi cita isso no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo muito rico, porque ele foi escrito por Davi. Na verdade, é o clamor de angústia de Davi, depois que ele é exortado pelo profeta Natan. Você lembra que Davi pegou com Batseba, matou o marido dela e ficou bem, tudo tranquilo? E aí Natan vem em nome de Deus e dá-lhe uma chinelada. Exorta Davi. Quando Natan faz isso, logo em seguida, naquele momento de quebrantamento, provavelmente enquanto Davi está chorando pelo seu filho que nasceu e vive e não vive, provavelmente nesse intervalo ele escreveu o Salmo 51. É um salmo em que ele desabafa com Deus, ele pede socorro para Deus. Ele pede para Deus não tirar dele o seu espírito, né? Que é a ideia de perder a unção para ser rei. Davi clama por socorro, Davi se angustia. E aí ele chega no verso 12, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. A angústia de Davi era tão grande que ele tinha perdido até a alegria de caminhar com Deus, a alegria de ser um servo de Deus. E ele clama: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Uma tristeza profunda causada pelo pecado, causada por mazelas na sua vida. Ele diz mais, né? Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi se arrepende, confessa e diz: Senhor, restaura a minha vida. Quantas vezes nós estamos entristecidos, cansados, por causa da sobrecarga, do estresse, dos problemas, das preocupações, por causa do pecado? Nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, restaura a minha alegria, restaura a minha vontade de viver, de celebrar, de adorar o teu nome. Outro aspecto que pode também acabar muito com a gente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é o humor, que é essa sobrecarga de trabalho. Está ligado mais a uma estafa profunda de trabalho. E aí, cuidado, gente, tem alguns alertas, né? Sensação de desesperança constante, lágrimas frequentes, dificuldade para se concentrar, dificuldade para tomar decisão, irritabilidade. Isso a gente vê muitas vezes na nossa vida mesmo, nos filhos. O filho está muito irritado, ele diz: vamos dormir um pouquinho, né? Para acalmar, para encher o tanquezinho. E você vai ver que vai acalmar muitas vezes. Insônia, níveis de atividades menores, produz menos, sentimento de solidão, falta de atração conjugal. Isso é uma coisa muito perigosa. Uma pessoa que está acometida dessa estafa, desse cansaço excessivo, ele tende a se isolar, aí ele tende a buscar o prazer sexual sozinho, e aí ele se imputa na pornografia, mas ele não busca a esposa ou o esposo. Não serve isso, temos que ter muito cuidado com essa questão, né? Distúrbios alimentares, dores, dor no corpo, dor de cabeça, enfim, esse quadro geral, só para você ter uma visão panorâmica. E Deus é tão soberano, que Ele permitiu na sua soberania, e Ele registra isso para nós, que o primeiro e maior profeta de Israel entrou em depressão a ponto de querer morrer. E Deus deixa isso registrado na Bíblia e mostra para a gente, para nos ensinar como lidar com essa dor, como vencer ela e como sair vitorioso em Cristo Jesus. Então eu quero meditar sobre Elias com você hoje. Talvez você esteja vivendo isso, ou você talvez tenha alguém da sua família vivendo. E você pode abençoar essa pessoa. Você pode abençoar. E é importante, isso não se aplica apenas para quem está com depressão, tecnicamente falando, que aí requer várias questões para se diagnosticar de fato se é ou não. Mas até você que está simplesmente num momento de tristeza, entrou aqui hoje à noite, está triste, ou vai nos acompanhar pela internet, e está triste, está cansado, está desanimado, está com desânimo que não te deixa, está sem vontade de caminhar, está levantando só porque tem que levantar, né, porque os compromissos te chamam. Eu quero pedindo a Deus essa tarde, que essa palavra fale do seu coração e renove a tua alegria, renove a tua esperança, renove a sua fé nessa noite.
Amém, querido? Então, abre sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Reis 19, verso número 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias.
lembre-se do que eu lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhando a sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém, queridos? Esse texto é interessante, ele mostra algumas coisas para nós. Nós temos Elias, um desses eu falei sobre Elias, no episódio em que ele enfrenta os profetas de Baal, em que ele desafia o rei, em que ele ora para que volte a chover sobre Israel. Elias está saindo dessa batalha intensa, Elias está saindo de uma luta grande. Ele batalhou no deserto em oração, ele vinha de uma luta grande diante do Senhor, ele clamou para que chovesse, ele clamou para que o milagre acontecesse, ele reparou o altar em Israel, ele confrontou a apostasia. Acabe foi um dos reis mais terríveis de afrontar a Deus e de se distanciar de Deus. Acabe tinha uma esposa que era terrível, Jezabel. Jezabel aqui configura a presença da malignidade que mata os profetas. Lá no Apocalipse, Jezabel será citada como espírito maligno que atua dentro da igreja para matar os homens de Deus, para destruir os servos de Deus. Porque Jezabel, por ordem de Acabe, influência de Jezabel, milhares de profetas de Deus foram assassinados antes desse momento aqui. E alguns foram preservados, porque o auxiliar rei escondeu, temendo a Deus, escondeu alguns profetas para que eles não fossem mortos. Elias está confrontando essa hierarquia maligna, está confrontando o rei da nação, está confrontando o império estabelecido, está confrontando todas as questões destruidoras de sua época. E Elias agora acabou de enfrentar tudo isso. Elias acabou de mostrar publicamente, pela graça de Deus, que só há um Deus verdadeiro. O povo se reuniu no deserto, os profetas de Baal, a quem Jezabel servia e adorava, eles clamaram o dia inteiro e nada aconteceu. Elias clama por um instante, Deus manda fogo do céu, consome o altar, restaura a adoração. Elias vai lá e destrói os profetas, mata os profetas. E eu fico imaginando Elias agora cansado, ensanguentado, sujo, suado. Ele sobe o monte, ele ora para que a chuva volte. Ele diz para o rei Acabe: volte para o palácio, porque a chuva vai voltar, o Senhor vai abençoar a terra. E Elias, com essa autoridade, vai clamar ao Senhor e luta em oração e manda seu servo ver várias vezes e percebe até que aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E lá estava, e o profeta creu e desceu correndo, falou com o rei. E agora, eu creio que Elias tinha a expectativa: bem, agora o rei vai entender que só há um Deus verdadeiro. O que mais que ele quer ver? O que mais que ele precisa ver? E aí, para a surpresa de Elias, Jezabel fica sabendo de tudo que ele fez, manda um recado para ele: eu vou mandar matar você. Elias tinha enfrentado tantas coisas, mas de alguma maneira sua energia, o seu físico, o seu emocional não aguentou. E diz o texto no verso 3 que Elias teve 3 atitudes de alguém que está tremendamente esgotado. Primeiro, ele teve medo. Segunda, ele fugiu. E terceira, ele buscou a solidão. Verso 3, o texto que li diz aí que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o servo e entrou no deserto. Ele deixou o servo e entrou no deserto. Essa é uma fala clara de alguém que está se isolando. E aí no verso 4 nós vamos ter uma fala, uma oração de Elias que não condiz com a realidade. Ele diz assim: Senhor, chega, tira a minha vida. Mas ele estava fugindo para não morrer. São sinais, são referenciais de alguém que está quebrado, esgotado, física, emocional e espiritualmente. Nós temos então esse homem de Deus, profeta de Israel. Quando a gente fala dos grandes feitos dele, a gente fica até pensando: será que um crente comum como eu e você podemos
vivenciar os milagres de Deus que Elias vivenciou com a sua oração, com o seu clamor? Certamente que sim, irmão, porque ele era carne e osso, gente como eu e você, tanto que ele se encontra nesse momento agora tremendamente cansado, tremendamente esgotado, tremendamente ferido, tremendamente desesperançado. Mas a história não acaba aí, graças a Deus, porque quando Deus está na sua vida, querido, quando Deus está na sua história, o seu fim nunca é o desespero, nunca é a derrota. O seu fim sempre será a vitória em Cristo Jesus. Sempre. Essa é a garantia de Deus para nós. Nós temos aqui algumas verdades que eu quero então destacar sobre essa questão do cansaço, do desânimo, da tristeza, dessa frustração que pode chegar a ser até uma depressão, mas basta a tristeza já se aplica para nós entendermos. Primeira coisa, todos somos suscetíveis a esse tipo de problema. Todos. Não comece a se demonizar. Não comece a achar que isso é coisa de gente que não tem a Deus. Não. Todos nós estamos sujeitos a isso. O exemplo de Elias nos deixa isso muito claro. Ao vermos a história de homens como Elias, vemos que as maiores e mais significativas figuras de fé foram moldadas no mesmo barro que nós. Citação do livro Corra com os Cavalos, um livro que fala sobre o profeta Jeremias. Quando a Bíblia mostra para nós a fragilidade dos grandes homens de Deus, mostra para dizer, para deixar claro que esses homens foram grandes sim, Deus fez coisas preciosas através deles, mas eles foram forjados no mesmo barro que eu e você fomos. Então, se Deus usou eles, Deus pode usar você também. Se Deus restaurou a vida deles, Deus pode restaurar a sua vida também. E se eles ficaram cansados, você também vai ter dia de cansaço. Clame ao Senhor. Renda-se a Ele. Reconheça que você é tão gente como qualquer um. Pare de ter a expectativa de ser o super-homem, de ser a super-mulher. Pare de ter a expectativa de alguém que nunca tem problema, que nunca sofre, que nunca chora. Pelo contrário, especialmente como igreja do Senhor, precisamos entender que somos uma família, lugar de cura, lugar de restauração, lugar onde eu e você sofremos e podemos levantar a bandeirinha e dizer assim: SOS, socorro, preciso de ajuda. Preciso de você, meu irmão, preciso compartilhar. Como isso tem sido importante nas células, as pessoas terem espaço para compartilhar, para pedir socorro, para falar de dívidas, para falar de doenças, para falar de preocupações familiares, dos amigos ali, orando juntos, compartilhando, lutando juntos, se cotizando, socorrendo, amando, para que haja restauração, haja cura, haja vida com o povo de Deus, família de Deus, precisa caminhar em vida na dependência de Deus. Todos somos suscetíveis a cansaço, todos somos suscetíveis à tristeza, todos somos suscetíveis a doenças. Por isso precisamos entender em nome de Jesus que você não é um anormal, não é um extraterrestre, mas você precisa pedir e buscar socorro, restauração e por cura. Agora, uma coisa importante de se detectar, até para que você saiba como caminhar e como lidar com as circunstâncias. Circunstâncias de mazela, de tristeza, de depressão, de frustração, de desânimo profundo. Ela pode acontecer em 3 aspectos, e para cada um requer um tratamento diferenciado. Ela pode acontecer por causa do pecado. Se você está acalentando o pecado, se você está mantendo o pecado na sua vida, isso vai minando você, vai minando você, vai minando você, como fez com Davi. E aí, se você quer ser tratado em nome de Jesus, apresente esse pecado diante do Senhor, clame por libertação, porque o Senhor vai te fazer uma mulher livre para a glória dele, e você vai ter a sua alegria restaurada. Pode ser por uma ação demoníaca, por uma opressão maligna direta, que de certa forma está presente aqui no quadro de Elias também. Elias está extremamente fragilizado, cansado fisicamente, de toda a batalha, e aí vem Jezabel, extremamente maligna, e lhe traz uma ameaça, ele impinge uma opressão, ele impinge um medo, e aí então nós vamos ver Deus dizendo para Elias: volte, porque eu vou te ungir, e Eliseu vai matar quem sobrou.
Em outras palavras, ele está dizendo, volte, porque quem está dizendo que vai te matar é que está correndo nas minhas mãos. E aí não estamos falando de pessoas, apenas estamos falando de ação maligna que tenta destruir o homem e a mulher de Deus, que certamente atua diariamente tentando destruir isso. Em nome de Jesus, querido, assuma a autoridade espiritual da sua vida e repreenda o inimigo para a glória de Deus. Há alguns meses atrás, eu estava num momento muito cansado, também desanimado, meio frustrado, e Miriam tinha viajado, estava fora por algum motivo, não lembro agora que evento foi, e eu estava sozinho. E aí aquilo estava me incomodando, me angustiando. Eu falei assim, não, para eu. Entrei para o meu quarto, fechei a porta, peguei minha Bíblia, eu comecei a orar, mas eu comecei a clamar, eu comecei a repreender as ações malignas, eu comecei a repreender. Eu sei que eu fui até quase, eu falei isso aqui, eu acho que na semana que isso aconteceu, eu compartilhei com os irmãos, eu fui até quase 3 horas da manhã, nessa batalha espiritual, e como eu levantei diferente no dia seguinte. Porque visivelmente eu comecei a perceber uma opressão maligna, tão intensa, e se a gente não abrir os olhos espirituais, a gente não perceber, a gente vai afundando. Então, querido, assuma a sua autoridade, lute contra isso, repreenda. E a terceira questão pode ser uma questão, sim, clínica, orgânica, de estafa, de desgaste físico, desgaste emocional. Nós somos limitados. Vós sois homens é que sois, não sois máquinas. Certo? Você precisa de abraço, você precisa de beijo, você precisa de sono, você precisa de boa comida, você precisa sentar de vez em quando e olhar para nada, você precisa rir de você mesmo, né? Você precisa chorar com as suas dores, mas sorrir com as suas alegrias. Você é gente, você não é máquina. Então pode ser por isso também. Mas todos nós estamos suscetíveis a algum desses tipos de ameaça, de aflição, de dor, de angústia. Então, olhe isso com tranquilidade para buscar a solução. Não comece a se esconder, não comece a achar que você é um extraterrestre, não tenha vergonha de você mesmo, porque você está atravessando esse momento, mas sinalize, peça socorro, para a gente poder caminhar com você em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que Deus vê sua dor e envia um anjo. Deus vê sua dor e envia um anjo. É interessante que por 2 momentos Deus manda um anjo para eles falar com eles. E aqui, claro, não quero falar místico, poderia falar no aspecto anjos de Deus que podem vir e operar milagres, não tenho dúvida disso, não duvido disso, mas eu quero usar aqui a palavra anjo como uma figura do cuidado que Deus manda para você. Querido, esteja atento e aberto para receber o cuidado que Deus tem pela sua vida. Esse anjo talvez vai ser uma palavra de um amigo, talvez vai ser um abraço, talvez vai ser um gesto, vai ser uma xícara de café sentado à mesa da varanda com alguém que você gosta, compartilhando um período da tarde. Talvez esse anjo vai ser um versículo escrito num pedaço de papel e do nada alguém vai chegar para você e vai lhe entregar. Como eu estava um tempo atrás, cheguei ali no Brasas, encontrei Peter e eu estava meio para baixo, ele viu logo, eu falei, não, umas preocupações, sentei lá na mesa dele, ficamos conversando, ele pegou um papelzinho lá no computador, ele está escrevendo, na hora de sair ele estendeu a mão e me deu aquele papel. Quando eu abri, tinha 2 versículos bíblicos. Quando eu li, aquilo entrou como azeite que refrigerava. É um anjo, é um abraço, é um sorriso, é uma atenção. Não se isole mais, não se esconda, se abra para ser acolhido. Receba a presença do cuidado de Deus, receba essa oferta de amor, receba esse carinho, receba esse telefonema. Precisamos estar sensíveis às pessoas para nós sermos esse anjo às vezes. E precisamos ter humildade para recebermos esses anjos na nossa vida.
como é gostoso quando a gente percebe isso. E a gente pode ser anjo na vida de alguém, e alguém pode ser anjo na nossa vida, nesse sentido que eu estou tentando passar para você. Gaste tempo com o seu próximo e se deixe acolher pelo seu próximo. Se deixe acolher pelo seu próximo. Ah, mas as pessoas são difíceis. É verdade, você também é. As pessoas são complicadas. É verdade, você também é. Não, querido, se abra. Ah, mas eu não estou com muita vontade. Mas se tem um pouquinho, faça. Sente para tomar um café, chama um amigo, vá vitrinar com alguém, dá um telefonema, só para dizer, cara, preciso falar com alguém. Busque esse toque. E Deus fez isso com Elias. Deus mandou um anjo lá. Uma vez que eu preguei sobre isso, eu falei que o anjo, além de ser anjo, era cozinheiro da padaria do céu, pão assado no céu, colocado na brasa, aceso pelo fogo do Espírito, e um pão tão bom que durou para 40 dias de viagem. Olha que comida, substância, como disse o pastor Jeremias Pereira, substância pura. Terceira coisa que eu quero dizer para você, querido, é que assim como Deus providenciou para Elias pão e água, Deus já providenciou para você pão e água. Pão e água simbolizam o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. E água, geralmente, quando ela aparece em alguns contextos da Bíblia, simboliza o Espírito Santo de Deus. Alimente-se de Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus tratar a sua vida. Clame o Espírito Santo de Deus. Você não sabe o que pedir. Romanos 8 vai falar isso para nós. Romanos 8 vai mostrar isso para nós. Dá uma olhadinha comigo rapidamente em Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Romanos 8, a partir do verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pula comigo no verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Querido, Paulo está dizendo aqui que eu e você somos fracos, é verdade. Nós somos fracos fisicamente. Nosso corpo se desgasta, a idade vai passando, você já não aguenta tudo que aguentava antes, o corpo já reclama mais, a saúde já está prejudicada, nós somos fracos emocionalmente, nos abalamos, nos sentimos solitários, nós somos fracos espiritualmente, quando o pecado nos assola, quando as tentações chegam à nossa porta, nós somos fracos, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e no teu interior, querido, flui rios de água viva. E esse rio de água viva, que é a presença do Espírito na sua vida, ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Pastor Fernandes de Arnaldo, falando desse texto, na sexta-feira, na semana passada, lá no Congresso na Argaia, ele diz o seguinte, que quando Paulo usa essa expressão, gemidos inexprimíveis, Paulo está usando a ideia de quando você está numa aflição tão grande, uma dor tão grande,
que até mesmo o Espírito Santo de Deus, que fala todas as línguas, todos os idiomas, conhece todos os meios de comunicação, mas a sua dor é tão grande que ele geme para expressar a sua dor diante de Deus. Ele nem fala a sua dor para Deus, ele geme diante do Senhor soberano, apresentando a sua dor, a sua luta, a sua lágrima, a sua angústia. Queridos, isso é uma visão de fé poderosa para restaurar a sua alegria. Isso é uma visão de fé transformadora para o seu coração. Quando eu entendo que o Espírito Santo de Deus já está comigo, Ele já está na minha vida e Ele clama por mim. Clama, Ele intercede por mim nas minhas mais variadas fraquezas. E aí Paulo vai apresentar algumas perguntas simplesmente para reforçar isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se temos Jesus, o que ele diz? Não teremos as outras coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se ele já deu Jesus, não vai dar um restante? Quem condenará você? Não tem mais condenação, porque Jesus já foi condenado no seu lugar e já morreu por você. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Sabe por quê? Porque esse amor está garantido. Verso 39: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. O pão e a água já estão à sua disposição, querido, mas você precisa comer desse pão e beber dessa água. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa reconhecer que Jesus morreu por você. Você precisa reconhecer que é Ele que garante o seu caminhar, é Ele que te dá esperança, é Ele que garante o seu amanhã. Jesus quer transformar a sua existência. E quarta coisa que eu quero dizer para você nessa noite, terminando, é que Deus está trabalhando em sua vida. Não crie a expectativa errônea de que a sua vida você não enfrentará lutas e problemas. A tristeza, o desânimo, a depressão, a angústia toma conta da nossa alma, porque muitas vezes nós não estamos encarando as nossas lutas, nós não estamos encarando os nossos problemas da maneira correta que nós temos que fazer. A sua vida, querido, pertence ao Senhor. Se você já entregou sua vida a Jesus, a sua vida está nas mãos do Senhor. E aí a palavra de Deus nos ensina que quando Ele nos permite passar pelas provações, quando Ele nos permite passar pelas lutas, Ele está purificando, Ele está purificando a sua vida, Ele está provando você para que você seja aprovado. Então, querido, olhe para as suas lutas com um olhar correto. Olhe para as suas lutas entendendo o lugar que Deus quer colocar você. Elias caminha 40 dias no deserto. 40 dias na Bíblia é sempre a ideia de tratamento, de processo. Processo de Deus. Jesus jejuou 40 dias, preparação para o ministério. Israel peregrinou 40 anos. Processo de Deus na vida de Israel. Elias caminha 40 dias no deserto, Deus tratando com ele. Mas quando ele chega no Monte Horebe, onde Deus estaria lá, e Deus quer falar com ele, para onde ele vai? Para onde que Elias vai? Para dentro da caverna. Se esconda dentro. E aí Deus pergunta por 2 vezes a Elias: o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, Deus está falando para Elias o seguinte, querido, Ele está perguntando para Elias: em que lugar você está? Quem você é? O que você está fazendo aqui? Na realidade, o que Elias precisava entender nesse momento
é que o Senhor estava com ele, e o que Deus esperava de Elias é que ele pudesse conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. A Bíblia não afirma, a Bíblia não nos diz, mas eu faço uma reflexão, e usando a palavra bonita que o Marcos usou hoje no louvor, eu me empresto dessa interpretação, né? Eu creio que Deus permitiu isso na vida de Elias, porque senão Elias ia entrar quase com Deus no meio do povo de Israel. Deus usou, pensa gente, Deus usou Elias para fazer parar de chover, Deus usou Elias para destruir toda aquela idolatria, Deus usou Elias para voltar a chover. Elias era o primeiro profeta, Elias era caro, ele era bom. Ele era bom. É isso aí que Deus faz assim mesmo. Dá um toquezinho na canela. E ele diz. E aí Deus agora está tratando com ele, dizendo assim: onde é que você está? Quem você é? Quem você precisa de? E aí nesse momento de encontro, vem o vento, vem as pedras destruídas, vem o fogo. Deus não está nada disso. Não que Deus não se manifeste dessa maneira, que ele tinha se manifestado lá no deserto, mandando fogo do céu, consumindo as pedras todas, voltar. Mas agora Elias precisava de uma brisa suave, um vento suave, renovador, que vem sobre a vida de Elias, de novo com a cultura do Espírito Santo atuando na vida dele, restaurando, cuidando, levantando Elias. E aí Elias recebe a orientação de Deus: volte pelo caminho que você veio, porque tem coisa lá para você fazer. Volte para o lugar que eu quero que você esteja. Viva o que eu quero que você viva. Esteja onde você volte para onde você parou. Volte ao seu lugar de dor, volte à fonte de seu medo, volte à presença de Acabe, volte para encontrar com Jezabel, volte para encontrar com as lutas, volte para encontrar com os seus receios, porque quem te dá a vitória sou eu, não é você. Porque quem age na tua vida sou eu, não é você. A obra é feita com a minha força, não com a tua. O nome a ser glorificado é o meu nome, não o seu nome. Agora pode voltar. Restaurado, fortalecido, acariciado por Deus. Eu tenho coisas a fazer através de você. Querido, eu quero deixar essa palavra para você nesta noite, para que você se levante de onde você está, que você assuma uma postura diferenciada com o Senhor. Se você está com medo, apresente esse medo ao Senhor esta noite. Se você tem ameaças diante da sua vida, apresente essas ameaças diante do Senhor. Se você tem tentações que estão te escravizando, te entristecendo, apresente diante do Senhor esta noite. Se você ainda não teve um encontro com Cristo Jesus e por isso não está podendo beber do Espírito, não está podendo se alimentar do pão que desceu do céu, que sacia a nossa alma, que é Jesus, entregue a sua vida a Jesus hoje, querido. Clame ao Senhor, fale para o Senhor, eis-me aqui. Se você tem frustrações, apresente ao Senhor esta noite, porque Ele quer sarar as suas feridas. O Senhor é o Senhor que restaura a nossa alegria. Ele restaura o nosso coração. Ele quer restaurar você. Talvez você esteja cansado da caminhada. Talvez você esteja cansado do ministério, cansado da igreja, cansado da família, cansado do trabalho. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, que o Senhor tem forças novas para você, tem ânimo novo, tem alegria nova, e Ele é o Senhor que te salva. Amém, querido? Vamos ter fé para nós orarmos ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você tem algo que você quer apresentar ao Senhor, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quer pedir ao Senhor, Senhor, restaura a minha alegria, restaura o cântico dos meus lábios, restaura a vontade de caminhar, restaura a esperança. Eu não conheço o seu coração, querido, mas o Senhor conhece.
Eu não sei o que Deus está falando com você essa noite, mas você sabe. Se o Senhor está te chamando, está te convidando, se o Senhor quer tratar com você, não fuja disso, fique à frente, vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor para que Ele restaure o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Sabe o seu lugar, fique à frente para nós orarmos.